Se você tivesse investido 100 mil dólares no SP500 em 2013, hoje você teria 320 mil dólares sem escolher uma única ação. Agora, e se eu te disser que tem brasileiro ainda com tudo investido no Tesouro Direto, no CDI e nas ações da Magazine Luiza, aguardando um retorno desses ativos? No Brasil, você não tem segurança jurídica. O real é cada vez mais fraco. Toda hora aparece uma mudança tributária ou, se não, uma canetada mudando tudo. E o seu patrimônio está exposto somente em um país. Neste vídeo eu vou te explicar com clareza o que é o tal de SP500, S&P 500, que eles chamam aqui fora nos Estados Unidos. Como ele funciona e por que ele é o principal índice do planeta. Como você investe diretamente nos Estados Unidos, mesmo estando no Brasil. E se realmente vale a pena investir neste ano de 2025. Meu nome é Paulo Coutinho, eu sou especialista em investimentos, eu tenho 25 anos no mercado financeiro e este canal é perfeito para você que quer investir no exterior com segurança. Vem comigo! Antes de entrar na definição do que é o SP500, eu quero falar sobre o maior investidor do mundo e por que eu vou falar sobre ele, por que é tão importante o embasamento que eu vou te dar a respeito do que ele falou. É um tal de Warren Buffett. Buffett elogia publicamente o SP500 como a melhor escolha para a maioria. E o que ele diz, entre aspas, um fundo de índice no SP500 é a melhor decisão que a maioria das pessoas pode tomar. Investir no SP500 é a aposta mais sensata para o longo prazo. Buffett investiu no SP500 para sua própria herança. Olha que interessante e muito importante, pessoal. E ele disse, entre aspas, minha instrução para o testamento é investir 90% dos recursos em um fundo do índice SP500 com baixo custo. E aí ele fala que o baixo custo seria a gestora Vanguard. E 10% em títulos do Tesouro Americano. Ou seja, Buffett deixou as orientações expressas para aplicar o dinheiro da sua herança no SP500. E na última imagem, Buffett apostou $1 milhão de que o SP500 superaria os fundos de hedge em 10 anos. E resultado disso, o fundo de índice, o SP500, venceu com ampla vantagem. Foi um argumento histórico, pessoal, a favor de simples e a barata e eficiente exposição ao mercado americano. Concluindo, pessoal, se o maior investidor do mundo colocou 90% da sua herança nesse índice, olha o tamanho da importância. Por que a gente, por que você, investidor, ainda não tem dinheiro nesse índice? Feitas as primeiras considerações, agora a gente vai partir para o que é o tal de SP500. Uma explicação simples, tá, pessoal? O SP500 é como um grande carrinho de supermercado. Só que em vez de ter arroz, feijão, sabão em pó, ele tem Apple, ele tem Amazon, ele tem Microsoft, ele tem Google, Tesla, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Visa, entre outras empresas gigantescas. É um índice que reúne 500 maiores empresas dos Estados Unidos listada na Bolsa Americana. Os pontos principais do SP500. Criado pela Standard Poor's em 1957, representa aproximadamente 80% da capitalização total da Bolsa Americana. Cobre os setores como tecnologia, saúde, energia, bancos e consumo. As empresas são escolhidas por critérios, pessoal, e muito objetivo, que seria o quê? Pela sua capitalização, pela sua liquidez e o histórico de resultado, entre outros fatores. Antes de mostrar uma imagem ilustrativa de um gráfico, só para vocês se conscientizarem, quando vocês vão até o banco ou o assessor te mostra a rentabilidade de alguns fundos de investimentos, acabam mostrando para vocês 12, 24 ou 36 meses anteriores. Para quê? Para você ver qual foi o comportamento daquele ativo nos 36 meses passados, para saber se vai performar. Bom, tem um ponto aí que, primeiro, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. É necessário analisar várias coisas aí, como risco-retorno, índice Sharpe, enfim, são vários fatores. Mas que não tem nada a ver a gente falar aqui. Eu só estou falando sobre isso porque eu vou mostrar para vocês um gráfico ilustrativo dos últimos 30 anos. Ou seja, a consistência do SP500 é tão grande que eu posso mostrar gráficos passados de 10, 20, 30, 40 ou até 50 anos, que eu vou mostrar aqui o de 50 anos, e vocês verão que há uma consistência incrível. O que você está vendo agora não é sorte, não é time perfeito e muito menos aposta, tá? Daquela diquinha de que o ativo caiu, eu vou comprar o ativo mais barato para vender depois. Tá, é legal, mas para acertar isso, pessoal, é muito difícil, né?
Por isso a cultura do investimento sempre em dólar. Não é uma aposta, né? É simplesmente a força dos Estados Unidos, das maiores empresas do mundo, crescendo juntas, ano após ano. O SP500 sobreviveu às crises, guerras, bolhas, pandemias, igual vocês estão vendo no gráfico aí, e mesmo assim ele segue a linha subindo cada vez mais. E isso aí é exatamente o poder dos juros compostos, da resiliência e da diversificação real. Quem entendeu isso cedo, pessoal, colheu liberdade. Quem ainda não entendeu, está tarde. Não está tarde, ainda dá para mudar esse jogo e entrar nesse tipo de ativo. Comprar o SP500 é como comprar um imóvel que vai se ajustando automaticamente aos melhores inquilinos. Ou seja, toda vez que uma empresa perde força, ela sai do índice. E uma empresa mais relevante acaba entrando no índice. Essa é a metodologia por trás de quem entra e quem sai do índice SP500. Quais são as empresas que compõem esse índice? Quais são os setores que compõem esse índice, né? Poxa, você está falando que são 500 empresas, 500, mas eu quero saber quais são elas. Legal, vou te mostrar, vou falar um pouquinho setorialmente, né? Setorial seria tecnologia da informação, financeiro, que são os grandes bancos, consumo discricionário, comunicação, indústria, consumo básico, energia, utilidade pública, imobiliária, materiais, entre outros. Exemplos de empresas, pessoal, de tecnologia: Apple, Microsoft, Nvidia, Meta e Alphabet. Saúde: Johnson & Johnson, Pfizer. Financeiro: JP Morgan Chase, Visa e Mastercard. Consumo: a Coca-Cola, Walmart, a The Home Depot. Energia: ExxonMobil, Chevron. Indústria: Boeing, 3M e por aí vai. Uma curiosidade importante, pessoal: as 10 maiores empresas que estão nesse índice, elas compõem 30% do índice, ou seja, as Big Techs. Mas uma definição muito importante é que eu quero entrar no mercado americano, poxa, estou em dúvida entre comprar Apple, Nvidia ou fora do setor de tecnologia, eu quero comprar alguma coisa de consumo como Home Depot, mas eu não sei qual escolher. Não escolha, compre o índice SP500 que elas estarão lá. E como é um índice de alta relevância e que alto se ajusta, empresas que não estiverem performando vão sair e empresas que estão performando vão acabar entrando. Como funciona na prática? Como que o SP500 é rebalanceado? Antes disso, se está gostando desse vídeo, já deixa o seu like e vamos em frente. O rebalanceamento é periódico, tá, pessoal? Existem alguns critérios para você entrar e para você sair desse índice. Se uma empresa não atende esses critérios, como eu disse anteriormente, ela acaba saindo e outras grandes empresas acabam entrando. É como um filtro de qualidade constante. E esse filtro de qualidade constante, ele é ponderado. Ou seja, uma empresa como a Apple tem uma representatividade muito grande dentro desse índice e uma empresa como a Capital One, por exemplo, que é um banco, tem uma representatividade muito menor. Como investir fora estando no Brasil? Pessoal, nada de IVVB11 ou BDR, tá? Ou seja, se a gente comprar um BDR, você vai ter que comprar um recibo de alguma ação que é negociada nos Estados Unidos, você vai ter que escolher qual ação. Aí não vai fazer sentido de acordo com o que nós estamos falando, que é uma cesta das 500 maiores ações do mundo, das maiores empresas do mundo. Ah, mas eu comprei um iShare aqui no Brasil que ele replica o índice aí fora. Poxa, bacana, você já começou uma pequena exposição, mas você tem um fator bem complicado que chama-se real, insegurança jurídica no Brasil e tudo que a gente vem falando aqui, tá, pessoal? Então a primeira coisa, abrir uma conta em corretora internacional. Quais são elas? Isso que eu estou ilustrando para vocês aqui na tela. Interactive Broker, Charles Schwab, American Trade, TradeStation, Fidelity, né? Então você tem várias outras opções. E agora, ao invés de você ficar no mercado brasileiro buscando algum ETF ainda que replica o índice aqui fora, mas que você ainda está no Brasil, eu vou te dizer aqui 3 ETFs que você pode fazer a abertura da conta nessas corretoras que eu acabei de te mostrar e já comprar esses índices. Os ETFs que replicam o SP500, o primeiro é o SPY, né? SPY, um dos mais antigos. O segundo e muito famoso é o VOO, da Vanguard. As taxas dele são baixíssimas. Depois tem o IVV, que é da iShares, da BlackRock. Então, bem simples, pessoal. Você compra uma cota
destes ETFs, você está investindo nas 500 maiores empresas do mundo. Vale a pena investir nesse índice ainda em 2025? Antes de eu te falar, já se inscreve nesse canal para não perder nada sobre o mercado financeiro internacional. Agora, com o exemplo que eu dei da comparação no Brasil, que a gente investe em fundos, né, em ativos que a gente olha ali 24, 36 meses, eu vou mostrar para vocês o gráfico dos últimos 50 anos do S&P 500. Então, a rentabilidade média anual, pessoal, foi de 10,5% nos últimos 50 anos. Ele superou a inflação, crises, guerras, eleições, pandemias. O crescimento foi exponencial no longo prazo, sempre pensamento de longo prazo, pessoal. E por que vale a pena agora ainda investir no S&P 500, né? Bom, a economia americana continua liderando a inovação de consumo global. O dólar segue sendo a moeda dominante do mundo. 80% de todas as transações feitas no mundo é com o dólar. O índice é resiliente, mesmo com as correções de curto prazo. Mas atenção aos riscos, pessoal. Claro, a gente falou do histórico, é maravilhoso. Se você tem a cabeça de longo prazo, poxa, muito bacana. Mas existem os riscos. Pelo que não é uma renda fixa. Logo, você tem que se conscientizar que o investimento é de longo prazo. Outra coisa, a taxa de juros pode influenciar o valuation das empresas. Então, isso é bem importante. Existe essa volatilidade do curto prazo. O americano ele está muito acostumado a esse tipo de investimento e não está preocupado se acontecer uma guerra aqui, se vai acontecer outra ali, enfim. Os ativos vão se corrigir? Sim, pessoal, só que a cabeça do americano, a cabeça do investidor global, ele pensa de 10, 15, 20, 30 anos, então não importa qual a crise que vai ter. De longo prazo o mercado vai se recuperar. E a exposição no S&P 500, ela tem uma grande concentração em empresas de tecnologia. Se você não gosta disso ou tem receio, então esse índice também não é para você. Esses são os riscos envolvidos nesse ativo, tá? Enquanto o Ibovespa engatinha, por que engatinha? Porque só 3% da população investe em empresas dentro da B3. O S&P 500 sobe com muita consistência, visto todo o gráfico que eu já mostrei para vocês nos últimos 10 ou 50 anos. Aqui, pessoal, o investidor é tratado com respeito. Aí, infelizmente, o investidor é tratado com tributação, instabilidade política e principalmente as incertezas. O mercado não gosta de incertezas. Mas se você quiser que eu faça outros vídeos com passo a passo de como fazer a diversificação no mercado internacional, comenta aqui embaixo, pessoal. Eu quero outras opções de diversificação para investir no mercado internacional. Agora, os riscos, mitos e verdades. O primeiro mito é: o S&P 500 já subiu demais, está esticado. Errado, pessoal. O S&P 500 renovou as máximas ao longo da sua história, igual acabei de te mostrar aqui. E quem ficou de fora, infelizmente, perdeu o bonde. Mas porque está esticado. Legal. Eu falei sobre o Warren Buffett no início aqui e vou colocar essa imagem agora. Nunca aposte contra a América. Existem os altos e baixos? Existem. Só que no longo prazo, sempre é para cima, é a maior economia do mundo. Quem move a maior economia do mundo são as maiores empresas do mundo. Mito 2. Mas é muito arriscado. Arriscado, pessoal, é concentrar todo o seu patrimônio em uma única moeda chamada real, onde tem desvalorização dessa moeda, instabilidade e uma insegurança jurídica absurda. E a verdade: o risco do S&P 500 é a volatilidade. Só que se você tiver a cabeça de longo prazo, isso acaba se corrigindo ao longo do tempo. O S&P 500, pessoal, é o primeiro passo para quem quer fazer uma internacionalização e ficar exposto ao dólar de uma forma muito inteligente. É simples, é eficiente e é estável. E mais do que tudo, ele te protege do Brasil. Se você quer entender como montar uma carteira global, ter uma proteção cambial e uma sucessão patrimonial, se inscreve nesse canal para você não perder nenhuma novidade. E se você quiser dar esse passo para a internacionalização e não sabe como, aponta a sua câmera do seu celular para o QR Code ou o link aqui que eu vou deixar na descrição, que nós entraremos em contato contigo. E se você ficou comigo aqui até o final, coloca nos comentários: eu fiquei até o final. E muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.